Olá pessoal, tudo bem? Então, como eu tinha falado, né, nesse vídeo de hoje eu quero conversar um pouco com vocês sobre eu e o outro. Vocês, talvez, né? Enfim. E já dando um pouco de spoilers, eu tô pensando no próximo vídeo em fazer um vídeo do tipo coisas que eu gostaria de ter escutado quando eu era mais novo, né? Uma coisa meio assim, né? Vamos ver se vai ficar uma coisa legal. Mas enfim, vamos focar um pouco no vídeo de hoje. Antes de começar o assunto desse vídeo, eu queria propor um exercício com vocês. Que exercício é esse? Vocês pausam o vídeo durante, sei lá, 10 segundos, 20 segundos e pensem em mim, pensem no Felipe. O que é que vocês acham de mim? Assim, vocês que me conhecem pelos vídeos, ou então vocês que já falaram comigo aqui na Poli, nas feiras, me deram um alô, o que vocês pensam de mim? Então, pausem o vídeo e pensem nisso, tá? Dito isso, agora que vocês voltaram para o vídeo, o que é importante a gente deixar claro aqui? Até puxando o grande gatilho que motivou a fazer esse vídeo, que é a questão da saúde mental. Vocês acham que a minha vida é perfeita? Vocês podem pensar, pô Felipe, mas você se formou na Poli. E fazer Poli é o meu sonho. Então você vive meu sonho. A sua vida é perfeita. Alguns podem pensar isso. Vocês acham que eu tenho dificuldades? Inclusive, um vídeo que eu fiz ano passado, eu acho que foi, não lembro se foi em outubro ou foi em novembro. Se eu não me engano, o título do vídeo é Todos Temos Dificuldades, e eu falo um pouco sobre isso, né? Então, o que vocês acham de mim? Vocês podem pensar muitas coisas. E muito provavelmente, muitos dos pré-conceitos, no sentido de serem ideias que vocês têm de mim, elas podem estar erradas, tá? Então, assim, eu até já fiz essa brincadeira em outro vídeo ano passado sobre o Setembro Amarelo. Ah, porque o Felipe faz vídeo rindo, porque o Felipe fala, olá pessoal, tudo bem? Então a vida dele é linda, né? Tipo, nossa, que vida maravilhosa, né? E não, assim, eu acho que eu tenho uma boa vida, eu tento viver de uma maneira leve, inclusive isso me arranja alguns problemas, mas assim, a minha vida tem dificuldades, eu tenho muitas dificuldades, assim como vocês também têm muitas dificuldades, todos temos dificuldades, tá? Só que às vezes parece que as minhas dificuldades são muito maiores do que as do outro, por vários motivos. Ah, porque o outro já está formado e eu mal consigo entrar na faculdade. Ah, porque o outro é rico e eu não sou rico. Tá? Ah, porque o outro tem uma família linda e eu não tenho. Tá? Então assim, o ponto é, todos temos dificuldades. E onde é que entra a comparação do eu com o outro aí, né? Gente, a minha vontade não era estar gravando esse vídeo. Era sentar com cada um de vocês e ficar durante meia hora falando sobre o assunto. Que é o que eu faço com o pessoal mais próximo, sabe? Mas não tem como eu fazer isso aqui, né? Porque realmente é uma discussão assim bem interessante e é uma discussão que vai levar à particularidade de cada um. Mas existem alguns pontos que são padrão, né? Então assim, na minha opinião, grande parte dos nossos problemas está em nos comparar com o outro. E é claro, eu me coloco nesse bolo aí. Eu já me comparei muito com os outros. Quer um exemplo? Já falei isso para vocês. Quando eu entrei na graduação aqui em engenharia da computação, eu era um dos poucos da minha turma que não sabia programar. E eu me sentia péssimo com isso. Eu falava, nossa, como assim? O problema sou eu. Por quê? Porque eu me comparava com os outros. Só que os outros, eles não estavam sofrendo naquela matéria, mas eles sofreram lá atrás para aprender programação. Então assim, em algum momento eles sofreram, né? A gente não para pensar nisso, né? Então aqui, assim, eu posso aqui trazer 3 exemplos. Eu posso trazer, por exemplo, esse exemplo da computação. Então, putz, nossa, um exemplo mais técnico, né? Então, eu faço o curso X, pô, aquele meu colega de turma, ele sabe muito mais do que eu. Ou então a turma sabe muito mais do que eu. Será que eu sou o problema, então? Percebam como se comparar com o outro é um pouco complicado.
E agora eu vou trazer aqui dois exemplos assim bem esdrúxulos, tá? Assim, só para vocês verem quão complicado é essa comparação com o outro. Eu vou começar com um exemplo mais leve. Então assim, eu não vou dizer que eu toco piano, eu brinco com o piano, tá? Então eu brinco com o piano. Se eu quero pegar uma música lá, um pedaço de uma música, sei lá, eu vou gastar a tarde inteira. Sendo que existem pessoas que têm uma baita experiência com piano, que o que eu gastei, sei lá, 6 horas, a pessoa gastou 15 minutos. Logo, o problema sou eu. Então assim, piano não é pra mim. Tá certo isso? Perceberam? Ué, será que não é porque a pessoa que é uma exímia tocadora de piano, ela tem anos de experiência e eu não? Né? Vou dar outro exemplo mais esdrúxulo ainda, e esse exemplo eu via bastante. Academia. Então eu vou lá pra academia, tô lá fazendo meu supino, lá pegando a barra, lá, enfim. Tô fazendo com 10 quilos. Meu Deus, tá muito pesado. 10 quilos de cada lado, assim, né? Tá pesado pra caramba. Aí chega o maromba, depois de mim, e coloca 30 quilos de cada lado. Nossa, tem algo de errado comigo, né? Como é que eu só pego 10 quilos e ele pega 30? Eu estou fazendo algo de errado. E é claro, essa situação é uma situação tão esdrúxula, e eu via isso, tá, gente? Que na prática, por conta do ego da pessoa, tudo bem, 10 e 30 é um exagero, mas assim, sei lá, eu estava fazendo com 20, chegou lá o cara mais forte fez com 30. Não, como assim? Então eu agora vou fazer com 30, porque eu também consigo. E aí numa dessa você se causa uma lesão. E sim, eu via isso acontecendo na academia, tá? Então, essa comparação com o outro é bem complicada, né? Porque o outro lá, às vezes, ele tem muito mais tempo de academia, ele treinou muito mais, né? Os músculos estão mais desenvolvidos. Então, assim, gente, essa comparação com o outro, e isso eu falo pra vocês, quase sempre é uma comparação prejudicial para nós mesmos. A gente dificilmente se compara com o outro no sentido de, o outro é tão legal, ele tem tantas características que eu queria ter, que eu vou me inspirar nele. É difícil isso na prática. Geralmente, isso pode acontecer quando é uma pessoa muito distante de você. Como assim distante? Eu não estou falando numa distância física, mas pensem assim, por exemplo, eu sou professor e eu me inspirei em alguns, no caso mais, algumas professoras, né, ao longo da minha vida. Eu me inspirei, eu olhava para elas e falava assim, nossa, elas são tão incríveis, elas dão uma aula tão boa, tão agradável, né? Eu me inspirei nelas. Eu não pensava assim, pô, nossa, eu nunca daria uma aula tão boa quanto elas, né? Eu sou o problema, eu não pensava isso. Mas também tem um ponto aí, isso é fácil porque elas são pessoas muito mais velhas. Mas às vezes, até o aspecto da idade, a gente acaba se enrolando aí, né? Então, por exemplo, um colega de turma, ele tá mais ou menos com a mesma idade que eu, no mesmo contexto que eu. Então eu vou me comparar com ele, mas não no sentido positivo, no sentido pejorativo para mim mesmo. Eu vou me prejudicar. Tá? Então isso acontece. E assim, gente, é até interessante falar isso para vocês, esse assunto, abordar com vocês, porque assim, se tem uma pessoa que poderia se comparar direto com os outros para se prejudicar, essa pessoa sou eu, viu? Tudo bem, lá vem o Felipe, né? Mas assim, eu brinco que ao longo da minha vida dos últimos anos, eu tive um potencial bem grande de trabalhar com pessoas excepcionais. Tudo bem, alguns podem falar, pô Felipe, você também é excepcional, isso daí é complexo do impostor e blá blá blá. Mas assim, eu nunca me considerei um cara excepcional no quesito técnico. Eu acho que eu tenho alguns atributos além do esperado no quesito assim de relacionamento, de conseguir se relacionar com pessoas, de conseguir trabalhar em grupos, beleza, isso eu acho que eu tenho. Mas assim, tecnicamente falando, eu nunca me considerei um cara excepcional. Mas eu convivo com muitas pessoas excepcionais.
E eu vou dar 3 exemplos aqui, sem citar nomes. Primeiro exemplo, um colega de turma meu, que ele foi contratado, ele participou do processo seletivo, e ele foi contratado como o melhor, quer dizer, ele passou no processo seletivo de estágio da Microsoft, só que ele simplesmente concorreu com toda a América Latina. E ele ganhou, né? Então, esse foi o primeiro exemplo. Segundo exemplo, um colega meu, que inclusive eu meio que ajudo ele nos trabalhos, né? E ele ganhou uma competição em nível da USP. A melhor pesquisa da USP de graduação foi a dele. Né? Terceiro exemplo, um colega meu da pós, que ele ganhou um prêmio de uma empresa e ele, como o prêmio dele, ele foi aí passar um tempo no Vale do Silício. E tem o Felipe, tem eu. Então assim, né? E eu tenho bastante tranquilidade em não me comparar com eles, do tipo, nossa, eu nunca vou ser como eles, eu sou um cocô, como a gente costuma fazer, né? Então assim, gente, essa comparação com o outro sempre acontece. É muito comum a gente se comparar com o outro, né? E quase sempre isso é prejudicial. E eu até queria fazer um adendo aqui, né? Isso é prejudicial para os dois lados. Porque assim como eu posso olhar para o outro e pensar, poxa, eu nunca serei como ele, e isso faz mal para mim, eu também posso querer que o outro tenha o mesmo nível que eu tenho. E às vezes esse outro não tem. E com isso eu estou prejudicando a pessoa. E também me fazendo mal, né? Então, eu diria para vocês que é um exercício constante isso de vocês se policiarem e verem. A comparação que eu estou fazendo com o outro é justa? Spoilers, na grande maioria das vezes não é justo. E aí vocês podem pensar, tá bom, Felipe, e com quem que eu me comparo? Deu o aviso aqui de bateria, deixa eu tirar o aviso. E com quem que eu me comparo? Vou te dar a resposta. Você vai se comparar com você mesmo. Essa é a coisa mais justa que você pode fazer. Então, veja quem você é hoje e veja quem você era, por exemplo, há 3 meses atrás. Você evoluiu no que você quer evoluir? Se você teve uma evolução, tá ótimo. Você atingiu, então, você está no bom caminho. Então, a comparação sua com você mesmo é a comparação mais justa e mais válida que exista. Sempre no sentido de você querer sempre evoluir em vários aspectos. Aspecto profissional, aspecto pessoal, tá? Uma comparação sempre muito válida. Então, pegue quem você é hoje, pegue quem você era lá atrás e compare. Estou evoluindo? Maravilha. Não estou evoluindo. Então, aí cabe a você trabalhar isso. Poxa, se eu não estou evoluindo, qual que é meu problema? Será que eu estou sem foco? E isso de não ter foco é um problema muito grande, assim, que muitas pessoas têm, tá? Será que eu não estou me esforçando bastante? Tá? Coisas que você tem que se questionar. Mas assim, em relação a essa comparação do eu com o outro, qual que é o resumo do vídeo? Primeiro, cuidado com isso, tá? Porque isso geralmente mais te prejudica do que te ajuda. E segundo, quer se comparar com alguém? Compare quem você é hoje, o seu eu do presente, com o seu eu do passado. Tudo bem? Então, era isso. Até que não ficou tão grande o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Se cuidem e até o nosso próximo vídeo.